Olá, professores! A TPC dessa semana vai abordar a relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais nos componentes de ciências da natureza e matemática. Uma boa TPC a todos nós. A TPC está organizada da seguinte maneira. Primeiramente, apresentaremos a nova PCNP de matemática, Gislaine. Depois, vamos passar algumas informações sobre o SAEB. Em seguida, a equipe de Ciências da Natureza vai fazer a relação entre a matriz do SAEB e as habilidades essenciais dos seus componentes. E por último, Matemática também fará a relação entre a matriz do SAEB e as habilidades essenciais do componente de matemática. Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Antes de darmos início à nossa TPC de Ciência da Natureza e Matemática desta semana, gostaria de apresentar a nova PCNP de Matemática, a Gislaine. Gislaine, seja bem-vinda à nossa equipe. Passo a palavra. Oi, pessoal. Sou Gislaine. Espero que estejam todos bem e com saúde. Estou muito grata por estar aqui como PCNP de Matemática. Sou licenciada em Matemática e Pedagogia pela Unesp de São José do Rio Preto. Estou na educação já há uns 26 anos, destes 21 anos na escola pública, e pude ter alguns de vocês como colegas de turma, outros como colegas de trabalho, e fiz muitos amigos nesses anos. Estou feliz agora por conhecer os demais e, quem sabe, fazer mais novos amigos, né? Assumi meu cargo no município de Piguá, na escola Professor Francisco Purita, dessa diretoria, e lá fiquei até estar aqui com vocês. Eu sei que eu chego num momento bem desafiador para todos nós professores. Sei que os desafios são muitos, mas sei também que juntos e focados atingiremos, se não todos, a maioria dos nossos objetivos. Estou inteiramente à disposição. Vocês terão os meus contatos e então, juntos e com a equipe de PCNPs do Núcleo Pedagógico da Diretoria de São José do Rio Preto, venceremos mais essa batalha. Muito obrigada. SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Relembrando, né, um pouco o propósito desse tipo de avaliação em larga escala, né? São avaliações que, o SAEB acontece a cada 2 anos, e ele traz um retrato muito importante da nossa rede estadual em relação a nós mesmos no passado, em relação a nós mesmos no futuro e em relação a todo o país. É uma avaliação muito completa, ela traz esse olhar bastante aprofundado e ela é fundamental para nós que atuamos aqui no órgão central, nas diretorias de ensino, na escola, com a política pública. Tá? Então, por meio das avaliações de larga escala que a gente consegue trazer um significado para a política pública que possa ser comunicado para toda a sociedade. Também é uma forma de nós, agentes públicos, prestarmos conta para a sociedade, né, de como a gente tem conseguido avançar e caminhar. Nós sabemos que a pandemia impactou significativamente a aprendizagem. Nós temos um grande risco dos alunos abandonarem a escola. Os momentos que todo mundo, todos nós, e principalmente os estudantes, questões de saúde, questões emocionais, questões familiares, aqueles estudantes mais vulneráveis, esse impacto foi ainda maior. Então, o que essa avaliação, o que nós vamos olhar, esses indicadores vão nos proporcionar para justamente nessas ações que nós estamos vivenciando também todo esse período do projeto de recuperação, do Aprender Sempre, do acompanhamento formativo, e a avaliação externa é uma avaliação que vai nos apontar mais um indicador, mediante a pandemia, o que aconteceu com a aprendizagem dos nossos alunos.
Então, vamos falar um pouquinho o que é a avaliação externa. Nós estamos retomando, só para relembrar, a avaliação externa. Então, a avaliação do SAEB é uma avaliação de larga escala, por isso que ela é chamada de avaliação externa. Ela é elaborada, então, em forma de testes padronizados, e nós temos, então, os aplicadores externos que estarão nas escolas aplicando esta prova, que vai nos fornecer indicadores de políticas públicas, indicadores de desempenho, de resultados da aprendizagem dos nossos alunos. Ela é aplicada na rede de ensino, em várias redes de ensino, e ela fala justamente sobre o desempenho dos nossos estudantes em níveis de proficiência. Então, qual que é o objetivo do SAEB? Ele vai diagnosticar a qualidade da educação oferecida pelas escolas e as redes de ensino. Todas as redes, estadual, municipal, particular. Qual é a qualidade da educação do Brasil? Qual é a qualidade da educação do nosso Estado? Como que o resultado contribui para que nós possamos monitorar, aprimorar as políticas educacionais? Como é que nós podemos rever as nossas ações pedagógicas? Como é que nós podemos fazer as intervenções? Os professores, por meio do quê? Nos oferece evidências nesses indicadores para que cada vez mais nós possamos garantir. Então, esse olhar que nós vamos ter, o que aconteceu com o nosso aluno nesse momento da pandemia? Quais são essas ações? Nós já estamos fazendo essa recuperação, nós estamos vivenciando, mas onde que os alunos, então, eles se encontram na sua aprendizagem para continuar a sua trajetória? Então, a Portaria 250, de 5 de julho de 2021, que ela estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para o ano de 2021. E chamar a atenção, como o Caetano já falou, só retomando, a aplicação do SAEB, ela começa em 8 de novembro e ela vai até 10 de dezembro. Então, a aplicação do SAEB na rede pública, ela vai ser censitária, que significa que todo quinto ano, todo nono ano, toda terceira série do ensino médio vai fazer esta avaliação, os componentes de língua portuguesa e matemática. E depois, no próximo, a amostral, também na rede pública, nós vamos ter as séries avaliadas amostral do segundo ano do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental. Para o segundo ano, nós vamos ter de língua portuguesa e matemática, e o nono ano de ciências da natureza e ciências humanas, também amostral. Então, vamos lá. A grande pergunta é a respeito, mas afinal de contas, com o currículo, com a base, com o currículo paulista, qual é a matriz que nós vamos trabalhar? Então, justamente, as habilidades essenciais que nós estamos trabalhando na nossa rede, elas estão articuladas com a matriz de referência do SAEB, tanto do SAEB quanto do SAESC. O que significa quando nós olharmos isso? Que, ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das suas habilidades essenciais, o que não pode deixar do aluno estar lá vivenciando esta aprendizagem da habilidade essencial, que, mediante disso, vai refletir nas avaliações, na avaliação externa. Então, a importância de apoiar os estudantes no seu desenvolvimento das habilidades essenciais para qualquer avaliação, mas principalmente aqui no SAEB. A taxonomia de Bloom ela é muito utilizada nas avaliações externas, tanto nacionais quanto internacionais, PISA, Enem, SAEB, né? E também, hoje, ela está sendo olhada para o planejamento. Então, a gente vai olhar para o planejamento porque a gente quer que o nosso aluno aprenda em níveis de proficiência diferentes. Garantir uma equidade para que esse nosso aluno ele possa ir progredindo ao longo das suas aprendizagens. Então, não existe avaliação
se essa avaliação não trouxer um diagnóstico que distribua para melhor aprendizagem. Né? É nesse sentido que a taxonomia de Bloom ela vai apoiar, ela constrói, estabelece critérios que facilitam a objetividade e rompem com a subjetividade do processo avaliativo. Meu aluno teve uma nota 8. O que significa essa nota 8? Meu aluno que tem uma nota 8, ele aprendeu o quê? Meu aluno que teve uma nota 6, ele aprendeu o quê? Esse aluno, ao resolver a sua prova lá, ele acertou habilidades básicas ou ele acertou habilidades proficientes? Então, quando eu olho apenas para o número, ele não me traz esse resultado. Mas quando eu olho para a intencionalidade pedagógica, o que esse meu aluno sabe, o que esse meu aluno acertou na prova, eu vou olhar, então, para essa intencionalidade eu consigo fazer. Então, nós temos duas taxonomias. Uma taxonomia que é considerada tradicional, a Bloom e seus colaboradores, né, lá em 1951, quando eles começaram a pensar como que a gente precisa saber se nossos alunos estão aprendendo. Como saber se os nossos alunos estão aprendendo? Então, eles criaram essa escala de proficiência que vai graduando, que sai dos saberes, né, que são considerados de ordem inferior para a ordem superior, e tem uma escala progressiva, que vai desde o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. A taxonomia original ela foi pensada para o aluno. O que o meu aluno aprende? Como o meu aluno aprende? Para que o meu aluno aprende? Depois de algum tempo, os colaboradores foram estudando cada vez mais e pensaram que poderiam apoiar os professores para chegar nesses resultados lá da avaliação, para preparar o seu aluno para as avaliações. E aí eles trouxeram a taxonomia revisada, que são os procedimentos, né? Quando o meu aluno tem conhecimento, ele sabe fazer o quê? Ele sabe recordar. Quando o meu aluno compreende, ele tem o quê? Compreensão, ele sabe compreender, entendimento. Quando o meu aluno ele sabe a aplicação, ele sabe aplicar, usar, fazer uso. E aí trouxeram a taxonomia revisitada, que foi pensada para o professor, como o professor ensina. O que o professor ensina, como o professor ensina e para que o professor ensina. Então, a taxonomia, a gente chama taxonomia de Bloom ou taxonomia dos objetivos educacionais. Os níveis de proficiência nada mais é do que os objetivos educacionais que o nosso aluno precisa aprender. Quando a gente vai planejar, o nosso planejamento, o nosso propósito não começa sempre com um verbo, não começa sempre com um objetivo. Então, é partir dos objetivos, dos verbos que a taxonomia traz, os objetivos de aprendizagem, para a gente planejar de forma que a gente tenha um planejamento que vai estar mais alinhado com aqueles conhecimentos que eu quero desenvolver no meu aluno. Então, eu quero, quando o meu aluno atinge, por exemplo, quando o meu aluno ele tem conhecimento, ele compreende, ele está no nível básico. É o básico. Só conhecimento e compreensão. Quando o meu aluno sabe aplicar, ele sabe analisar, ele está no nível básico. E quando, no nível proficiente, no nível mediano. Quando o meu aluno ele sabe avaliar, ele sabe criar, sintetizar, ele está no nível avançado. Então, fazendo uso da taxonomia, eu consigo fazer um planejamento que fica mais coerente com os meus objetivos de aprendizagem. No próximo slide, a gente vai verificar que Bloom trouxe para a gente, né, os domínios do conhecimento em 3 domínios, que é o domínio cognitivo, que está relacionado ao quê? O que o meu aluno aprende? Que está relacionado com os saberes. O meu aluno conhece, então é conhecer. Lembra dos saberes? Conhecer, conviver, ser, saber fazer. O domínio cognitivo está ligado com conhecer. Ele traz também para a gente o domínio afetivo. O domínio afetivo está ligado com como. Como que o meu aluno aprende? Né? Ele aprende que está relacionado com saber, com viver e ser. E o domínio psicomotor está ligado com para quê? Para que eu aprendo? Né? Que é o saber fazer. Então, normalmente, na escola, a gente tem olhado muito para o domínio cognitivo. E com a chegada da BNCC, a gente vai precisar também olhar para o domínio afetivo e para o domínio psicomotor, por conta das competências que estão exigindo mais
tanto do nosso enquanto trabalho de professor como do aluno. Então, para fazer o planejamento, a gente vai usar o planejamento do professor, a taxonomia de Bloom revisitada, né, revisada, que é o recordar nesses 6 níveis de proficiência. Recordar, conhecer, aplicar, analisar, avaliar e criar. Ciências. Olá, professores, tudo bem com vocês? Para a nossa TPC de hoje, irei abordar o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que para este ano será ofertado para os 9º anos na forma amostral. Irei também abordar com vocês a matriz do SAEB, como ela é elaborada, como ela articula-se com as habilidades da BNCC e, por último, trarei algumas sugestões de como você, professor, pode preparar o seu aluno, o seu estudante, para esta avaliação externa do SAEB. O construto de ciências da natureza a ser trabalhado, a ser medido nos testes do SAEB, ele leva em consideração os pressupostos do desenvolvimento do letramento científico, um compromisso assumido pela BNCC para a formação na nossa área de ciências da natureza ao longo de toda a educação básica, não somente em algum ano sério específico, mas em todo a educação básica. Ao longo da educação básica é trabalhada a questão do letramento científico. O que vem a ser o letramento científico? Ele é entendido como o que os estudantes sabem sobre e são capazes de fazer com este conhecimento. Também como os processos, práticas e procedimentos científicos produzidos ao longo da história. Então, esse documento de referência do SAEB de 2019, ele traz este conceito de letramento científico e como ele é compreendido aí ao longo da história, ao longo do processo histórico do nosso estudante. Este quadro, o primeiro quadro que eu trago para vocês, são as competências para a área de ciências da natureza de acordo com a BNCC. Então, dentro da BNCC, nós temos lá as 10 competências gerais e nós temos as competências específicas para a nossa área de ciências da natureza. São 8. Vou ler a primeira aqui só para a gente ver como a BNCC ela já traz essa questão do letramento científico. Compreender as ciências da natureza como o empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então, já fala aqui que o conhecimento científico ele é provisório, cultural e histórico, ou seja, ele não é posto, ele é cultural e ele é histórico, ou seja, ele é construído a partir do tempo, ao longo da educação básica, ele deve ser construído. Então, nós temos aí as 8 competências, depois vocês podem ler com calma, acessando aí o nosso documento de referência. Além dessas competências específicas, né, a proposta de matriz, né, a matriz do SAEB, no caso, ela leva em consideração as habilidades definidas pela BNCC, aquelas habilidades que nós já trabalhamos dentro do nosso currículo em ação. Tá? Então, para a construção da nossa matriz do SAEB, na qual nós vamos aqui abordar, ela leva em consideração não somente essas competências que acabamos de falar, essas 8 competências da BNCC para a área de ciências da natureza, mas também as habilidades que nós trabalhamos dentro do nosso currículo em ação. E para desenvolver e estruturar aquelas habilidades, nós temos 3 componentes aí específicos, cruciais para estruturar como base as nossas habilidades. Quais são esses 3 componentes que são base aí para estruturar as nossas habilidades? São esses 3. O primeiro, verbo, pode ser um ou mais, ele indica o processo cognitivo. O complemento, os objetivos do conhecimento, por exemplo, conteúdos, conceitos e processos.
E modificação do conhecimento indica o contexto ou detalhamento da aprendizagem esperada. Então, esses três componentes, eles indicam o processo, a progressão da aprendizagem do estudante. Então, de acordo com o verbo, nós podemos ir descrevendo como está a aprendizagem do nosso estudante. A progressão dele vai de acordo com aquele verbo que a habilidade traz para nós, que vamos ver aí um pouco à frente. E as habilidades essenciais, né, as aprendizagens essenciais, no caso, elas são fundamentadas, tá, de acordo com a organização das habilidades, que são, no todo, 111 habilidades. 48 para os anos iniciais e 63 para os anos finais. Tá? E contemplam aí os objetos do conhecimento. Então, esses objetos do conhecimento, eles estão incluídos em 3 unidades temáticas. Tá? Então, essas unidades temáticas nós iremos abordar na sequência. As unidades temáticas, lá dentro da BNCC, são 3, começando aí por matéria e energia, que contempla os estudos de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizada na vida de forma geral. São algumas aí, alguns estudos dentro dessa unidade temática, mas existem aí um pouco mais também abordado dentro deste documento. Segunda unidade temática, vida e evolução, estuda a questão do relacionamento dos seres vivos com o meio ambiente, incluindo nós, os seres humanos, bem como os processos evolutivos que geram, né, a diversidade das diversas formas de vida dentro do nosso planeta. E, por último, Terra e Universo, onde nós trabalhamos a questão da astronomia, né? Características da Terra, característica do Sol, da Lua e de outros corpos celestes de forma geral. Suas dimensões, composições, localização, entre outras características. Então, são as unidades temáticas que já conhecemos posta dentro do nosso currículo em ação. Agora iremos falar sobre a estruturação da matriz do SAEB, como ela é estruturada. Então, ela é estruturada de acordo com os chamados eixos. Temos os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos. Eixos do conhecimento são aquelas mesmas unidades temáticas que nós acabamos de ver que estão lá dentro da BNCC. Então, já vimos como a matriz da BNCC e as habilidades a matriz do SAEB, falando, né, que da matriz do SAEB, a matriz do SAEB ela está articulada com a BNCC, as habilidades da BNCC, dessa forma. E os eixos cognitivos são divididos aí em A, B e C, de acordo com a progressão do nosso estudante, que nós iremos ver a seguir. Então, aqui os eixos cognitivos, eles são 3, né, conforme acabamos de ver, e eles representam operações cognitivas alinhadas às competências e habilidades dentro das ciências da natureza, lá da BNCC. Então, esses eixos temáticos, eles são estruturados, né, com base na associação, tá, descrita para cada escola, e de acordo com o ensino também, dentro da BNCC. Então, esses níveis, eles vão aí aumentando de acordo com o desenvolvimento da aprendizagem do nosso estudante. Por exemplo, o eixo A, lá dentro daqueles eixos cognitivos, é um eixo de baixa complexidade. Então, por exemplo, lá dentro da primeira unidade temática, para dar introdução, aproximar o estudante do universo científico, utilizam-se habilidades estruturadas dentro desse eixo A para dar início ao universo científico do estudante. E utilizam habilidades que tenham ali aqueles verbos como reconhecer, identificar, definir, entre outros. Dentro do eixo B, nós temos já aí processos cognitivos um pouco mais complexos, um pouco mais de complexidade. Então, nós já inserimos o estudante em um nível mais complexo de conhecimento. Então, já utilizamos aí alguns outros verbos mais complexos, como comparar, integrar, associar,
relacionar, entre outros. Eixo C são os de alta complexidade. O estudante ele já está inserido dentro do universo científico e ele já é capaz de deduzir, avaliar, justificar, trabalhar com habilidades bem mais complexas dentro da nossa matriz. Aqui eu trouxe, tá? O cruzamento, né, a operacionalização que se pode fazer utilizando as habilidades da BNCC com os eixos cognitivos do SAEB, da matriz SAEB, utilizando também os eixos do conhecimento que nós falamos, denominamos lá na BNCC Comunidades Temáticas e destrinchamos aqui isso de acordo com o nível de conhecimento do nosso estudante. Então, por exemplo, aqui, eixo cognitivo. Eu tenho A. Lá dentro do meu eixo de conhecimento, matéria e energia, isso para o 9º ano. Nós iremos trabalhar. Então, eu tenho aqui diversas habilidades onde eu vou linkar a habilidade da BNCC juntamente com esses eixos cognitivos da matriz do SAEB, e nós vamos aí, e eles desenvolveram, no caso, habilidades utilizando esses conhecimentos. Então, por exemplo, nós podemos ver no eixo A, tem lá o verbo iniciando, identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes, tá? Ou seja, novos materiais. Estamos falando de transformações químicas, aquela habilidade que nós trabalhamos lá em matéria e energia no primeiro bimestre do 9º ano. Então, a gente vê essa articulação, porém, a matriz do SAEB é articulada de uma forma um pouquinho diferente das habilidades da BNCC, mas elas estão todas relacionadas, articuladas. Então, vemos aqui também, dentro do eixo cognitivo B, para matéria e energia também, temos, de acordo com a complexidade, tá, do nosso, de acordo com o conhecimento do nosso estudante, temos no B uma maior complexidade. E no C, alta complexidade, quando o estudante já está no nível de aprendizagem um pouco mais avançado, utiliza-se habilidades já do eixo cognitivo C, porque ele já está inserido nos conhecimentos científicos e tem um maior conhecimento. Isso também para o eixo do conhecimento, vida e evolução, trabalhamos da mesma forma. Eixo cognitivo A, eixo cognitivo B e eixo cognitivo C. E, por último, eixo do conhecimento 3, Terra e Universo, também trabalhamos com habilidades do eixo cognitivo A, eixo cognitivo B e eixo cognitivo C, tá? De acordo com o nível de conhecimento do meu estudante, eu vou utilizando habilidades, tá, de baixa, média ou alta complexidade, e é dessa forma que os testes, as avaliações externas, no caso SAEB, elas são desenvolvidas de acordo com esses níveis de conhecimento, baixo, médio e alta complexidade. É dessa forma que eles elaboram e desenvolvem as avaliações em cima dessa matriz. Ok? E, finalizando aqui, eu queria deixar uma contribuição para vocês, professores, para que trabalhem com seus estudantes o nosso currículo em ação. Por quê? Uma vez sabendo que a matriz do SAEB ela é construída utilizando a nossa BNCC, as habilidades e competências da nossa BNCC, então já sabemos que todas elas estão articuladas, ok? E de acordo com níveis diferentes. Então, basta a gente saber que nível nosso estudante está para poder utilizar habilidades com esses verbos específicos e dessa forma ir desenvolvendo o nosso estudante. Quando chegar aí a nossa avaliação externa do SAEB, o nosso estudante ele já possui o domínio de todas as habilidades ou de todos esses níveis, né? Todos esses eixos cognitivos, ele já tem capacidade potencial de responder questões que englobam todos esses eixos cognitivos. Por quê? Porque ele já tem noção, ele já consegue identificar, consegue avaliar,
consegue concluir, ele consegue já responder questões de todos os eixos. Por quê? Porque o professor, em sala de aula, no decorrer do ano, ele trabalhou dentro do currículo em ação, habilidades, atividades, exercícios, avaliações, utilizando essas habilidades do currículo em ação e de acordo com o nível de conhecimento do estudante, inserindo ele dentro dos conhecimentos científicos, de acordo como pede lá a BNCC, né? E também dentro daquela questão do letramento científico, ok? Agradeço a todos, um grande abraço a todos e estou à disposição para o que precisar. Biologia. Bom dia a todos. No TPC de hoje, eu irei falar um pouco sobre o SAEB 2021 na perspectiva na área de Ciência da Natureza e suas tecnologias em Biologia. A portaria que estabelece as diretrizes para o Sistema de Avaliação de Educação Básica 2021, o SAEB, é a portaria número 250, de 5 de julho de 2021, e essa portaria trouxe algumas alterações. Vou destacar aqui uma delas, que eu acho importante para o ensino médio, que é o SAEB torna-se o chamado Enem seriado, que tem o duplo objetivo de aferir a qualidade da etapa de ensino, visto que o SAEB é uma avaliação de larga escala, cujo objetivo é indicar o nível e a qualidade dos alunos da educação, e ser uma alternativa para entrada para o ensino superior. O Enem seriado, então chamado SAEB, né, não substituirá o Enem tradicional. Então, é apenas mais uma opção em relação à pontuação, em relação à nota, para a entrada dos alunos do ensino superior. O nono ano fará a avaliação de língua portuguesa e matemática em caráter censitário e de ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas num caráter amostral. Já a terceira série do ensino médio fará a avaliação de língua portuguesa e matemática num caráter censitário, ensino público. Quais são as habilidades? As habilidades de língua portuguesa e matemática, elas estão na matriz de referência de 2001. Já as habilidades de ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas, que serão as abordadas no nono ano, a matriz de referência é de 2017, que foi elaborada em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. Eu trouxe aqui a matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, da terceira série do ensino médio, alguns temas e seus escritores. Então, tema número 1, por exemplo, procedimentos de leitura. Quais são os escritores? Localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Um segundo tema seria implicações do suporte, do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto. Quais são os escritores? Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto, etc. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Um outro tema seria coerência e coesão no processamento do texto. Alguns escritores. Identificar a tese de um texto, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Bem, eu trouxe aqui a situação de aprendizagem 1 do volume 1 da primeira série do Currículo em Ação como um exemplo. Então, momento 1. Em todo lugar tem ciência. Investigue em sua sala de aula, na sua casa, na sua rua e escreva em seu caderno em quais objetos você enxerga a aplicação da ciência. É possível perceber que existe produção científica em diversos recursos à nossa volta e concluir que seus benefícios estão muito mais próximos do que imaginamos, como em uma borracha de apagar ou em uma caneta.
Aí vai um desafio. Você já tentou escrever com uma caneta na posição de cabeça para baixo? Ou seja, com sua ponta voltada para cima? O que aconteceu? Se ainda não fez isso, este é o momento para fazer o teste. O que observou? Elabore uma hipótese para o que aconteceu e registre no seu caderno. Qual é o tema que está sendo abordado aí? Coerência e coesão no processamento do texto. Qual o descritor? Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, em uma atividade tão simples e aparentemente tão banal, está sendo cobrado aí também uma habilidade de língua portuguesa, não é? Na mesma situação de aprendizagem, no momento 2, na sequência. Analise as duas imagens a seguir e retome a pergunta. Em todo lugar tem ciência? A área das ciências da natureza e suas tecnologias está presente em todos nos ambientes retratados nas imagens? Então, aí traz a imagem 1 e imagem 2. Descreva-as em seu caderno, as anotações, justificando se está ou não. Após analisar as imagens, a seguir, discuta com seus colegas. Então, aqui nós temos qual tema? Implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto. Qual que é o descritor? Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos. Então, aqui no caso, essas duas imagens, trazendo uma análise de imagens, né? Uma descrição e depois algumas perguntas em relação às imagens aqui também. Na primeira série, no volume 1, na situação de aprendizagem 2, no momento 2, na atividade transferência de energia, nessa situação de aprendizagem, a gente tem as leis naturais, né? Então, aqui fala da lei da termodinâmica, da lei da conservação de energia, da lei de entropia, e traz um infográfico de uma relação ecológica, de uma cadeia alimentar, e traz também uma pirâmide alimentar, uma representação de uma pirâmide alimentar de energia. E traz também, além disso, no segundo momento, um experimento sobre fluxo de energia. Então, aqui diz assim: você receberá orientações do seu professor para a realização do experimento em seu caderno de anotações. Organize em uma tabela os dados das temperaturas inicial e final de cada copo, que seria o organismo, obtidos através de experimentação, e em seguida construa um gráfico para melhor visualização das informações coletadas. Após a análise dos resultados obtidos, redige as considerações em seu grupo, em seu caderno. Então, aqui traz, além dos escritores de língua portuguesa, também de escritores de matemática, como identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Então, aqui nessa situação de aprendizagem, traz ao mesmo tempo 2 escritores de língua portuguesa e também de matemática. No momento 4, ele traz também um desafio interdisciplinar, que traz um texto falando sobre a cana-de-açúcar, a vinhaça ou vinhoto. Depois ele traz uma questão para o aluno arriscar aqui na questão, e depois traz ainda um cálculo, né, para saber quantos litros de vinhaça são produzidos no Brasil por ano. Traz uma QR Code para a leitura do texto, do artigo científico, dos alunos que descobriram esse aproveitamento da vinhaça ou do vinhoto, que são os alunos da Unesp de São José do Rio Preto, né? Então, aqui também trazendo descritores de língua portuguesa e matemática ao mesmo tempo.
Bem, alguns descritores de matemática que eu destaquei: resolver problemas que envolvam porcentagem, analisar crescimento e decrescimento, representação em gráficos, retificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. São alguns exemplos de descritores de matemática. E eu trouxe na nossa matriz do currículo paulista do ensino médio, eu trouxe algumas competências e habilidades que estão contempladas na matriz de biologia e que envolvem também, irão envolver os escritores de língua portuguesa e matemática. Então, por exemplo, a competência 3, habilidade 1, construir gráficos, construir questões, elaborar hipóteses, previsões estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema, sob uma perspectiva científica. Qual é o objeto de conhecimento desta habilidade? Investigação científica, definição da situação problema, objeto da pesquisa, justificativa, elaboração da hipótese, revisão da literatura, experimentação e simulação, coleta e análise de dados, precisão das medidas, elaboração de gráficos e tabelas, discussão argumentativa, construção e apresentações de conclusões. Então, veja que nós temos aí tantos escritores que podem ser de língua portuguesa como de matemática. Na habilidade e competência, habilidade 303, interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos, como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Qual é o objeto de conhecimento? Quais são os objetos de conhecimento que estão implícitos nessa habilidade? Leitura e interpretação de temas voltados à ciência da natureza, utilizando fontes confiáveis, dados estatísticos, gráficos e tabelas, infográficos, textos de divulgação científica, mídias, sites, artigos científicos. Uma outra competência, a competência 2, habilidade 5, interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza e conhecendo os limites explicativos das ciências. Quais são os objetos de conhecimento que estão implícitos nesta habilidade? Densidade populacional, natalidade, mortalidade, expectativa de vida, genética, sistema ABO, RH, herança genética e leis de emenda. Então, nesta TPC, eu trouxe apenas alguma elucidação sobre as habilidades e competências de biologia que estão implicitamente nos escritores de língua portuguesa e matemática. Se nós analisarmos as situações de aprendizagem, todas elas trazem algum descritor de língua portuguesa e matemática. Com isso, estou à disposição e agradeço a vocês. Obrigada. Física. Olá, professores de física. Chegou a hora de fazermos uma análise na matriz do SAEB de língua portuguesa e matemática e correlacionarmos com as habilidades essenciais do componente curricular de física, através dos materiais da Secretaria, Currículo em Ação, São Paulo faz escola e Aprender Sempre. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A respeito da avaliação do SAEB, a sua matriz de referência trabalha com o eixo cognitivo, baseado na taxonomia de Bloom,
onde avalia-se os alunos através de seus níveis de cognição: relembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Em língua portuguesa, através de leitura. Em matemática, através de problematização. Analisando a matriz de referência de língua portuguesa para avaliação do SAEB, para as turmas de terceira série, ela traz 6 tópicos que serão cobrados nessa avaliação em língua portuguesa. Cobrados de que forma? Através de 21 descritores. Por exemplo, o tópico procedimento de leitura, ele vai trazer em suas questões os descritores 1, 3, 4, 6 e o 14. O que seria o descritor 1? Localizar informações explícitas em um texto. E o descritor 14? Distinguir um fato de opinião relativo a esse fato. É importante a gente ter o conhecimento da matriz de referência de língua portuguesa para conseguir, dentro do material de física, trabalhar o desenvolvimento desses descritores que serão cobrados na avaliação do SAEB. Também é importante analisarmos a matriz de referência do SAEB para o componente de matemática. Para as turmas de terceira série, serão cobrados 4 temas, que são distribuídos em 35 descritores. Por exemplo, o tema Grandezas e Medidas irá cobrar em suas questões na avaliação do SAEB os descritores 11, 12 e 13. O que seria o descritor 11? Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. E o descritor 13? Resolver problemas envolvendo a área total e o volume de um sólido, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Do entendimento da matriz de referência para a matemática, conseguimos correlacionar esses descritores às habilidades essenciais que o material do currículo em ação, São Paulo faz escola e aprender sempre, traz nas aulas de física para desenvolver essas habilidades junto aos alunos de terceira série. Então, pessoal, vamos agora ao propósito da formação dessa TPC, que é correlacionar as habilidades essenciais de física com as matrizes do SAEB de língua portuguesa e matemática. Eu exemplifiquei para cada série do ensino médio, utilizando um tipo de material, uma matriz de referência do SAEB. Por exemplo, para a primeira série, utilizando o material Currículo em Ação, eu fiz uma correlação entre uma habilidade essencial deste material com a matriz de referência do SAEB de língua portuguesa no tópico Relação entre textos, descritor 20. Já para a segunda série do ensino médio, utilizei o material São Paulo faz escola, que traz em suas habilidades essenciais uma habilidade que pode ser correlacionada com a matriz de referência do SAEB de matemática, onde traz o tema Números e operações, álgebra e funções, trabalhando o descritor 21. E para a terceira série do ensino médio, utilizei como recurso o material Aprender Sempre, que em uma das suas atividades propostas, ele traz uma habilidade essencial que pode ser tanto utilizada com a matriz de referência SAEB de língua portuguesa no tópico Relação entre textos, descritor 21, quanto podemos correlacionar com o descritor 1 do tema espaço-forma da matriz de referência do SAEB de matemática. Vamos, então, apresentar essa correlação. Ao trabalhar o material Currículo em Ação da primeira série, nós temos, no terceiro bimestre, uma das habilidades essenciais
do componente de física, que é analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Essa habilidade essencial, ela está presente na situação de aprendizagem 3 do caderno Currículo em Ação da primeira série. No desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, nós conseguimos apoiar o desenvolvimento de um dos descritores da matriz do SAEB de língua portuguesa, cujo tópico é relação entre textos, e o descritor é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Então, ao analisar dentro do nosso componente no material da secretaria, podemos perceber que, trabalhando as situações de aprendizagem, conseguimos desenvolver as habilidades essenciais do nosso componente e também conseguimos apoiar algumas habilidades de língua portuguesa e matemática. Agora, para as turmas de segunda série do ensino médio, no componente de física, vamos analisar o material do São Paulo Faz Escola. Ele traz, em uma de suas atividades, uma habilidade essencial de terceiro bimestre, que é caracterizar ondas mecânicas por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação e ressonância, a partir de exemplos de músicas e de sons cotidianos. Ao desenvolver essa atividade, e por consequência, você estará desenvolvendo essa habilidade essencial do componente de física, também você estará trabalhando o descritor 21 do tema Números e Operações, Álgebras e Funções, que trata identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Trago alguns exemplos para vocês tomarem ciência que o aluno de terceira série já vem desenvolvendo dentro do nosso componente de física algumas habilidades que no SAEB são descritores que serão cobrados na avaliação de língua portuguesa e de matemática. É toda uma construção. Por isso, a importância de utilizar o material da secretaria. E para finalizar, agora, vamos analisar o material Aprender Sempre utilizado junto às turmas de terceira série do ensino médio. No seu volume 3, na sequência de atividades 1, nas aulas 1 e 2, ele traz o seguinte objetivo de aprendizagem: conhecer e compreender diferentes modelos atômicos, sua evolução histórica e suas formas experimentais de investigação, assim como os modelos atômicos clássicos. Ao desenvolver essas aulas 1 e 2, através dessa sequência de atividades, você consegue desenvolver também o descritor 21 da matriz de habilidade de língua portuguesa, no tópico Relação entre textos, e o descritor 1 da matriz de referência de matemática, no tema Espaço e Forma. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o uso do material da secretaria, ele é preparado para desenvolver algumas habilidades essenciais, e essas habilidades essenciais, elas estão baseadas na BNCC e também, ao desenvolver esse material da secretaria, você consegue apoiar, auxiliar língua portuguesa e matemática, tanto na matriz de referência do SAEB e do SARESP.
Então é isso, pessoal. Agradecida pela atenção de todos, passo a palavra para a PCNP de Química, Ciomara. Química. Dia, espero que vocês estejam bem. Sou a Ciomara, PCNP de Química. Hoje, o nosso tema é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Como foi dito, o SAEB será aplicado nos 9º anos e nas terceiras séries do ensino médio. Na terceira série do ensino médio, não teremos avaliação para ciências da natureza, apenas para língua portuguesa e matemática. Mas todos os componentes curriculares devem contribuir. Como a química pode contribuir? É o que veremos a seguir. Para desenvolver a atividade, será usado o Aprender Sempre, caderno do professor, página 3, caderno do estudante, página 153. A sequência de atividade é a número 1, aulas 1 e 2, com o tema os ciclos biogeoquímicos. Antes de analisar a sequência de atividades, vamos relacionar a situação de aprendizagem da terceira série do ensino médio com a habilidade da matriz de referência de ciências da natureza do SAEB. No estudo da sequência de atividades, o eixo do conhecimento presente é Terra e Universo. Temos também os eixos cognitivos A, B e C. Relembrando, no eixo cognitivo A, que é o de menor complexidade, o aluno ele deve reconhecer. No eixo B, de média complexidade, o aluno já consegue interpretar e analisar. E no eixo cognitivo C, o estudante consegue organizar, criticar e propor soluções para os problemas abordados. O quadro foi elaborado com a matriz de habilidades do 9º ano e retomado na terceira série do ensino médio com maior grau de complexidade, ou seja, o assunto abordado é apresentado ao estudante ao longo da vida escolar, com diferentes níveis de complexidades, estimulando e aprofundando os conhecimentos. Aí nós temos o conhecido ensino em espiral. A proposta hoje é trabalhar os descritores de língua portuguesa e matemática no ensino de química. Ou seja, quando preparamos nossa aula, iremos pensar quais descritores de língua portuguesa e matemática serão inseridos e assim possamos contribuir. Para que isso aconteça, temos que pensar nas habilidades do nosso componente curricular. Aqui, para essa situação de aprendizagem, foram elencadas 2 habilidades. A primeira, interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas. Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de permanência e com a solubilidade dos gases poluentes, assim como as reações envolvendo esses gases. A SA traz textos curtos e infográficos sobre os ciclos do carbono, da água, do nitrogênio e oxigênio. A atividade inicial faz um levantamento prévio do conhecimento dos estudantes, através de perguntas disparadoras, como: o que são ciclos biogeoquímicos? Como podemos ajudar a natureza a continuar em equilíbrio? O propósito é instigar os estudantes sobre o tema e, nesse momento, é importante que pensem sobre as questões abordadas. Então, nós temos aqui descrito o ciclo global do carbono, com texto e imagem, o ciclo da água, com texto e a imagem, o infográfico,
O ciclo do nitrogênio também apresentando um texto e um infográfico, né, uma imagem aqui. E o ciclo do oxigênio seguindo o mesmo molde, texto e infográficos. A sequência de atividade apresenta também textos sobre as interrelações entre os ciclos biogeoquímicos e os impactos gerados pela ação humana. A leitura dos textos deve ser calma, grifar o que achar necessário, buscar as palavras desconhecidas, ler novamente, ou seja, lembrar que não existe aula sem leitura. Durante toda a sequência de atividade, é possível identificar os descritores de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, foi possível observar o descritor D1, localizar informação explícitas em um texto. Então, nós trouxemos alguns textos e ali nós temos as informações. D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico, é a imagem, né? D6, identificar o tema de um texto. Nosso tema nós conseguimos identificar. Estabelecer relação causa-consequência entre parte e elemento do texto é o D11. Isso também é possível no nosso texto. E na matemática, nós temos o descritor 1, identificar a localização, movimentação de objetos e mapas, croquis e outras representações gráficas. Isso nós identificamos no infográfico. Toda a preparação realizada durante a ASA, o estudante utilizará para responder as questões. Trouxe uma questão do Aprender Sempre, uma do Enem e uma atividade no simulador. A questão 1 é do Aprender Sempre. Nessa questão, o estudante deve produzir um texto estabelecendo relação de causa e consequência que contempla o descritor 11. Também está presente o descritor 1, localizar informações explícitas de um texto. D4, inferir informações implícitas. A atividade do simulador foi sugerida na última TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento das terceiras séries do ensino médio do Centro de Mídias. A sugestão é utilizar o simulador dentro da atividade, elencando os descritores de língua portuguesa e matemática. Vou passar para vocês o passo a passo e quais os descritores serão contemplados. Nós temos a casa, na realidade ele apresenta um apartamento e uma casa, você escolhe, eu escolhi a casa, aí você seleciona qual o cômodo que você deseja verificar a quantidade de água consumida. No caso, eu observei aqui esse espaço onde tem essa torneira. Quando você clica aqui, ele aparece para que você possa colocar a quantidade de água que você vai utilizar. Vai simular, na realidade. Aí você tem aqui, como você abre a torneira, meia volta, uma volta, abertura total. Eu cliquei em abertura total. Aí ele pede também quanto tempo? Eu coloquei 2 minutos. Quantas vezes ao dia? Coloquei 12 vezes ao dia. Então, aqui ele fornece o consumo. Ó, tem uma carinha de triste, né? Porque consumiu muito, né? E você pode baixar esse relatório. Eu baixei e vou mostrar para vocês. Gera um relatório detalhado do consumo, com todos os dados, informando inclusive a quantidade em metros cúbicos e o consumo mensal. Então, aqui, com essa atividade, nós podemos desenvolver em matemática o descritor 36, resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Também o D37, associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples, gráficos que representem e vice-versa. Então, aqui é importante a gente analisar o passo a passo desse relatório, né? Que aí o aluno passa a observar melhor, né? E na língua portuguesa, nós temos o descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Também o descritor 1, 6 e 11.
Então, quando dissemos que os demais componentes devem auxiliar língua portuguesa e matemática, não significa parar com o que está sendo desenvolvido, e sim inserir nas nossas aulas os descritores com intencionalidade. Agradeço a todos pela atenção. Um grande abraço. Matemática, ensino fundamental, anos finais. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa TPC de Matemática. E hoje nós vamos falar sobre avaliação externa, SAEB. E quando eu penso no SAEB, enquanto professora, eu penso em quem são esses alunos que nós vamos aplicar o SAEB. Então, vamos pensar nos alunos de nonos anos, né? Quem são esses nossos alunos de nonos anos em 2021? Esses alunos, eles fizeram o ensino fundamental da seguinte maneira. Sextos e sétimos anos foi pré-pandemia. Então, eles cursaram as séries presencialmente. Em 2018, os sextos anos, foi usado o caderno do aluno, aquele da capa amarela, né? Em 2019, cursando os sétimos anos, caderno do aluno também. Mas em 2020, a gente já tem um segundo momento. Nós temos o início da pandemia. Então, esses alunos cursaram as séries remotamente e ou de forma híbrida, né? Então, em 2020, no início da pandemia, cada escola se organizou dentro da sua realidade. E quais foram os materiais que nós usamos? O São Paulo Faz Escola e o Aprender Sempre para língua portuguesa e matemática. E eles iniciaram o Centro de Mídias, né, com algumas aulas para dar suporte para nós professores. Em 2021, no nono ano, estamos em plena pandemia ainda, né? Então as escolas novamente se organizam dentro da sua realidade. Então nós já temos o Centro de Mídias, né, agora com as aulas no Centro de Mídias. O material é o Aprender Sempre e chega para a gente o currículo em ação. Então esse é o panorama, se nós pensarmos em termos de material, para os alunos do nono ano. Esse mapeamento pode nos dar o norte para pensarmos os conteúdos para esses alunos que irão fazer o SAEB 2021. Pensar no SAEB, para mim, como professora, significa conhecer os seus descritores, saber o que será cobrado nessas avaliações dos nossos alunos em termos de conteúdo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês os descritores do SAEB 2021 para os nonos anos. Vamos começar pelos nonos anos, tá? Então, você tem aí a matriz de referência de matemática do SAEB e ele traz 4 temas. O primeiro deles, espaço e forma. Eles estão aí, todos esses são de espaço e forma, então ele vai do 1 ao 11 no tema espaço e forma. E tem destacado em cores diferentes para nós sabermos, então, o que vai ser cobrado. Então, você tem ali, de amarelo e laranja, identificar, reconhecer, né, interpretar, utilizar e resolver. O que eu quero mostrar para vocês fazendo isso? Que esses descritores do SAEB, eles são bem simples. Eles vão pedir para os nossos alunos, eles vão exigir dos nossos alunos algo bem simples, aquele conteúdo que eu vou chamar de mínimo. Eu sei que nem todos gostam, né, de falar no conteúdo mínimo, mas ele pede. O SAEB, a meu ver, como professora, é uma das avaliações externas mais simples para a matemática, né? Então, o que devemos fazer agora nesse momento, né? Mapear esses nossos alunos de nono ano, ver, né, ele consegue identificar, ele consegue reconhecer, ele interpreta, ele consegue utilizar as relações métricas e, por fim, ele resolve, e consegue resolver os problemas utilizando as propriedades de polígonos, por exemplo. Então, essa checagem a gente faz com os nossos alunos, né? Se você esteve aí na escola esse tempo todo, você já tem um panorama, um mapeamento de como esses alunos
estão. Eles voltando agora, você consegue isso um pouco mais, né? Então, faça isso, cheque. Está identificando, está reconhecendo, está resolvendo? Então, aí você decide se você faz uma retomada e se eles estão identificando, reconhecendo, vamos aprimorar então isso para que eles consigam resolver as questões que virão. No próximo tema, grandezas e medidas, olha lá, já muda um pouquinho, né? Os escritores, o que ele vai pedir para os nossos alunos é cálculo, né? Ele quer saber se o aluno que está no 9º ano hoje consegue calcular perímetro de figuras, área, volume, consegue utilizar as relações de diferentes unidades de medida. Então, dentro do tema grandezas e medidas, ele vai exigir um pouco mais, ele vai exigir esses cálculos dos seus alunos, né? E esses descritores, se nós observarmos, ele já está vindo, você já está trabalhando, você ou os outros professores desses alunos anteriormente, trabalharam esses temas, né, e esses descritores. Basta a gente ver onde que eles estão, porque o SAEB agora, nesse momento, ele vem para isso. Ele vem para sabermos, para entendermos como é que evoluiu a aprendizagem desses alunos em 2020 e 2021. Vamos ver agora para o tema números e operações, álgebra e funções. É um tema mais amplo, mais extenso, mas ele mantém um certo equilíbrio entre essas questões do identificar, do resolver, do reconhecer, né? Então, nesse primeiro aqui, que vai de 16 a 21, olha só, a gente tem identificar, reconhecer e 2, resolver, né? Então, que tipo de exercício você vai precisar retomar ou aprofundar com esses alunos, né? Para isso, a gente tem lá o material, né? A gente disponibilizou aí um link para vocês de um drive muito bem feito pelo pessoal, né? Você só ir lá e pegar as questões, se precisar de ajuda, a gente está aqui, e fazer essa checagem do seu aluno, se ele está conseguindo identificar, reconhecer, resolver, efetuar os cálculos que você precisa para essas habilidades essenciais. Habilidades essas que você trabalhou em 2020, trabalhou em 2021, então é algo que a gente vai finalizar agora no 9º ano, né? Essas habilidades, ela tem sido trabalhada nesses 4 anos do aluno no ensino fundamental. Mais um pouco aqui desse tema, que ele é extenso, olha lá, de novo, né? Mesclado também, identificar, resolver e efetuar. Bem equilibrado, então se você tem o seu aluno que ele consegue identificar, ele consegue resolver, vamos aprofundar. No tema tratamento da informação, nós temos 2 descritores aqui, né? Resolver e associar. Esse já é um tema que a gente conta com a ajuda das outras disciplinas, né? Porque as outras disciplinas também trabalham a questão de tabelas, trabalha com gráficos, né? E eles já têm uma certa familiaridade com isso, então checa isso também. De repente, você consegue que as outras disciplinas, nas outras áreas, consigam trabalhar isso e você, então, se atente àquilo que você precisa trabalhar um pouco mais, tá? Vamos pensar nisso de forma prática. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de escritor com habilidade e qual atividade, né? Onde eu encontro isso? Eu peguei aqui o descritor 29. Ele diz o seguinte: resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. É uma das nossas habilidades essenciais no material que a gente tem para usar. Tá lá, tá? Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre 2 grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Se nós observarmos um pouquinho mais, mesmo as nossas habilidades essenciais, ela traz algo a mais, ela vai um pouco além daquilo que o SAEB vai pedir para o seu aluno. Então, nós temos uma margem aí também de conteúdo que foi trabalhado com ele. Então, eu acho que isso traz uma certa... você fica mais tranquilo com relação a isso. Eu ficaria, dá para ficar, tá? Então, onde você tem essa atividade desse tema em questão e dessa habilidade, nós temos no 7º ano. Caderno do 7º ano, do volume 3, você tem uma situação de aprendizagem que ela trata desse tema e dessa habilidade. É a situação de aprendizagem 4, atividade 1.
relações de interdependência. É uma questão simples, tenho certeza que todos vocês trabalharam, e é uma das que vai cobrar do seu aluno. Olha ela aí, tá? Ela está lá no material do 7º ano, relações de interdependência. E isso é dessa forma que vai ser cobrado na avaliação, da mesma maneira que foi trabalhado em sala de aula, ok? No exemplo 2, mesma coisa, mudei o assunto, mas olha lá, resolver problema que envolva porcentagem. Também temos isso trabalhado nas habilidades essenciais. Resolver e elaborar situações de problema envolvendo o cálculo de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Esse é um tipo de habilidade que você pode desenvolver usando ou não a tecnologia, né? Se você trabalhou a porcentagem, mesmo sem o uso de tecnologia, é o que vai ser pedido para ele, né? Onde que tem questões referentes a isso? Caderno do aluno do 8º ano, volume 1, na situação de aprendizagem 3, atividade 1, porcentagem no cotidiano. É também uma atividade simples que veio, que você consegue estender, que você consegue trabalhar ela de forma que você consiga atingir o objetivo, tá certo? O que a gente quer trazer para vocês aqui nesse momento? Que vai ser tranquilo, né? Que, embora nós vamos fazer uma avaliação externa há pouco tempo, no final do ano, com o 4º bimestre rolando, se a gente se organizar, se você tirar aí 1/3 das aulas para trabalhar as questões do SARESP, que você tem elas lá no Drive da Matemática, muito bem organizada, muito bem colocada lá, você consegue fazer esse mapeamento, você consegue ver onde o seu aluno está, o que você precisa recuperar, o que você precisa aprofundar, o que dá para fazer, e aí com tranquilidade o seu aluno consegue fazer a avaliação do SAEB, que é algo que eu entendo como professora de matemática muito tranquila de fazer, porque ela vai pedir as habilidades que são trabalhadas desde sempre. Se você comparar os escritores de 5º ano, 9º anos e até de 3º, eles estão lá. O que muda é o nível, né? Cada série, essa questão ela é considerada em um nível diferente. Se você pegar essas questões que eu trouxe para vocês aqui no 9º ano, ela pode ser considerada nível médio. Se você vai vê-la lá no 3º ano, ela é considerada nível fácil. E se você olhar lá no 6º ano, 5º ano, ela vai ser avançada, tá? Mas são as mesmas questões que foram, ao longo desses 4 anos, trabalhadas efetivamente, e aí eles vão conseguir fazer a avaliação do SARESP tranquilamente. Espero que tenha ajudado. O propósito aqui é tranquilizá-los com relação à avaliação do SAEB, tá? Estou inteiramente à disposição de vocês, nós aqui. O que vocês precisarem, estaremos à disposição. Ok? Muito obrigada. Matemática, ensino médio. Olá, professores. Dando continuidade à nossa TPC de matemática sobre o SAEB, falaremos agora do ensino médio, especificamente sobre a 3ª série. Neste ano de 2021, os alunos da 3ª série irão realizar esta avaliação. Na matriz de referência, separado por ano, série, tema e descritor, está o que é solicitado para esta avaliação. O que são esses descritores? Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem certas competências e habilidades. Os descritores são base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada descritor dá origem a diferentes itens, e a partir das respostas dos alunos, é possível verificar efetivamente quais habilidades eles desenvolveram. Matriz de referência de matemática do SAEB. Como havíamos dito anteriormente, está dividida em ano-série, neste caso, 3ª série. Tema, espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebras e funções, tratamento da informação. Para cada tema, existem os descritores, que
estão relacionados a ele. Por exemplo, espaço e forma são 10 descritores. Grandezas e medidas, 3, e assim por diante, totalizando 35. Aqui vemos espaço e forma e seus 10 descritores. Nós não vamos lê-los, porque vocês têm, né, eles na matriz de referência, e o enfoque que vamos dar é outro. Qual o enfoque? Estamos aí com os nossos alunos prestes a realizar essa tão importante avaliação. E surge a primeira dúvida. O que será cobrado? Qual é o grau de dificuldade para o meu aluno? Então, vamos dar uma olhada nos verbos destes descritores. No espaço e forma, a gente vê identificar, reconhecer, relacionar, interpretar. Grandezas e medidas. Resolver. Números e operações, álgebras e funções. Identificar, resolver, analisar. Números e operações, álgebras e funções, continuação. Reconhecer, resolver, identificar, determinar. Tratamento da informação. Resolver, associar. Então, se a gente for analisar, esses verbos estão relacionados à produção e aquisição de conhecimento. As habilidades que são requisitadas, né, aí para esta prova do SAEB são aquelas que são essenciais e estruturantes. Outra dúvida que vem em nossa mente é assim, estamos trabalhando o currículo, né? Temos a BNCC, o currículo, só que aí, para a prova do SAEB, é cobrado matriz de referência. E aí? De alguma forma, existe um alinhamento entre elas? A resposta é sim. Vamos pensar um pouco. Quando a gente fala em BNCC, a primeira coisa que nos vem na mente são as 10 competências, né? Então, a BNCC é algo mais amplo. Quando a gente pensa em matriz de referência, acabamos de falar, ela trabalha com habilidades essenciais e estruturantes, né? Se formos ver em matemática, o eixo cognitivo é a problematização. Então, a matriz de referência está contida na BNCC, né? E aí, ao se falar de currículo, a gente vê que é algo mais abrangente, né? Quando é trabalhado uma habilidade do currículo, não é trabalhado simplesmente aquela. São trabalhadas várias outras relacionadas a ela, diferentemente do que acontece com a matriz de referência, né? Na matriz de referência, ao se trabalhar uma habilidade, trabalha-se simplesmente esta habilidade. Mas, para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Ó, exemplo de alinhamento. Olha, vamos ver essa conversa que tem entre a BNCC, a matriz de referência, o currículo paulista, a matriz de referência, né? Ó, essa habilidade cobrada é resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. No currículo paulista, resolver e elaborar situações e problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Para a matriz de referência do 5º ano, resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados na multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular combinatória. Na 9º ano, resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. 3ª série, resolver problemas que envolvam variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Na 3ª série, podemos ver esta habilidade no volume, sendo desenvolvida no volume 3, tá? 3º bimestre. Então, no currículo, ela está
na habilidade essencial do currículo, terceiro bimestre, né? Ela é cobrada no SAEB, ela está no Aprender Sempre, ela está na BNCC, também aparece no 5º ano e no 9º ano. Quando olhamos as escalas de proficiência, podemos perceber no 5º ano, uma vez, no 9º ano, 4 vezes, e na terceira série, uma vez. Na escala de proficiência do 5º ano, ela aparece no nível 8, 8 de 10, significa avançado. No 9º ano, ela aparece 4 vezes, nível 3 de 9, nível 5 de 9, nível 6 de 9, nível 8 de 9. O que acontece? Mas ela está sendo cobrada várias vezes? Sim, mas com graduação diferente nos níveis, né? Como podemos perceber. Na terceira série também, ela é cobrada na escala de proficiência, nível 3 de 10, né? Então, são cobradas várias vezes, até mesmo numa mesma série, só que em graduações diferentes. Bom, finalizo a minha fala aqui. O que gostaríamos com esse ATPC? Retomarmos um pouco sobre a matriz de referência, né? Tentar tranquilizá-los um pouco sobre o SAEB, né? Falando o que é pedido nele, recordando o que é pedido nele, falando um pouco sobre os descritores, comparando, né? Falando que ao se trabalhar o currículo, também são trabalhados o que vai cair também é trabalhado o que vai cair no SAEB, né? E dar algumas dicas, né? Como foi feito no nosso ATPC de hoje, como está sendo trabalhado, apoio às demais disciplinas, né? Foi falado hoje no ATPC, a retomada, né, em cima dos materiais, porque a gente já viu que é importante. A gente está dando uma dica sobre simulados, né? Algumas escolas estão realizando simulados, nós colocamos no nosso drive de matemática algumas questões para serem trabalhadas com relação aos descritores, deixamos o link disponível para os professores coordenadores, para as escolas, e também para a terceira série do ensino médio, no repositório do CNSP, tem aulas voltadas às competências, né, o que é cobrado, as habilidades cobradas no SAEB, tá? Aprendendo com o SAEB. Então, me despeço de vocês, me coloco à disposição. Tchau, gente. Um abraço. Chegamos ao final de mais uma TPC da área de Ciências da Natureza e de Matemática. Queremos agradecer a presença de todos. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Os professores que ministram aulas exclusivamente nos componentes do Inova precisam assinar a lista específica. Muito obrigada e até a próxima!